E aí, turma, tudo bem com vocês? Muitos inscritos já me perguntaram sobre essa máquina aqui, a Index MC200. Me perguntam se ela é uma máquina boa, se ela é uma máquina que dá muita manutenção, se é uma máquina que segura a medida, e hoje a gente vai falar sobre ela. Além de falar algumas características sobre essa máquina, eu vou fazer uma manutenção que já estou há um bom tempo precisando fazer essa manutenção nessa máquina e eu venho sempre postergando. Mas hoje a gente vai fazer essa manutenção. E antes de falar um problema grave que eu tenho nessa máquina, vou chamar uma pessoa que tem mais experiência nessa máquina do que eu mesmo. Pedro, vem aqui, por favor. E aí? O Pedro trabalha comigo aqui já tem alguns meses. E ele já, antes de trabalhar comigo, ele já trabalhou numa empresa, trabalhou por 20 anos numa empresa que tinha uma máquina exatamente idêntica a essa. O Pedro trabalhou mais de 10 anos numa máquina igual a essa, então ele tem muito mais propriedade, muito mais o que falar sobre essa máquina. Pedro, o que você consegue falar da máquina? Se é uma máquina boa, se é uma máquina ruim, se ela dá muita manutenção, principalmente da máquina que você trabalhou na outra empresa, se ela dá bastante precisão, segura a precisão do começo. Se é uma máquina precisa, se ela segura a medida, tem precisão do começo até o final do dia, você consegue falar alguma coisa pra gente sobre isso? Sim, a Index é uma máquina excelente, ela segura muito bem a medida e principalmente em cortes interrompidos. Corte interrompido, então você acha que ela é melhor do que outras máquinas quando tem esse tipo de processo de corte interrompido, como se fosse uma engrenagem, né? Sim, tipo assim, vai usinar um material que é sextavado, então a torre não sai fora. É muito difícil sair fora, ela segura a medida com mais precisão e não dá tanta manutenção, é muito difícil. Da máquina da Index, com relação às outras máquinas que você já trabalhou na sua vida, você acha que ela tem uma torre mais robusta, digamos assim? Sim. Então é uma máquina que assim, dá pouquíssima manutenção, dificilmente você vai ligar a máquina, vai aparecer um alarme que você nunca viu, um alarme inesperado nesse sentido, e até mesmo essa robustez na parte elétrica, né, eletrônica, e também na parte mecânica que você falou, né, a torre dela é robusta, ela não sai de posição. Não sai, não dá alarme, é uma máquina bem segura, bem precisa e muito difícil mesmo, só desgaste mesmo quando necessário. Né? Tá. No emprego que você trabalhava antes, lá era por turno, né? Tinha primeiro, segundo e terceiro turno. Então a empresa funcionava 24 horas. Exatamente. A máquina da Index trabalhava os 3 turnos. Trabalhava os 3 turnos e não dava sem problemas. Sem problema. É um pouco diferente daqui, porque aqui eu trabalho só das 7 às 5, a máquina não trabalha à noite, então acaba sendo pouco tempo que ela trabalha aqui. Mas como você deu esse relato aí que na empresa que você trabalhava, ela trabalhava 24 horas sem ter nenhum tipo de problema, então acho que é um equipamento confiável, né? Sim, exatamente. Lá tinha 2 máquinas da Index, uma 400 e uma 170. A MC 400 e a MC 170. Bacana. Todas elas trabalhavam perfeitamente. Comando FANUC? Comando FANUC. Ambas comando FANUC? As duas. Bacana. Mas também nem tudo é mil maravilhas. Daqui a pouco eu vou falar um grande problema que eu tenho com essa máquina e a gente vai resolver um desses problemas hoje com uma manutenção. Mas não vamos resolver todos os problemas que eu tenho nessa máquina e eu vou falar o motivo. Esse é o relato do Pedro com relação às máquinas da Index e é exatamente o mesmo relato que eu tenho para vocês. Para quem me pergunta, eu também adoro essa máquina. Ela é muito precisa, deixa as peças com excelente acabamento, ela é muito produtiva, ela trabalha assim das 7 às 5 com muita produtividade, não dá problema de alarme, não dá problema de vazamento, não dá problema mecânico, não dá problema eletrônico. Esse tipo de problema é muito difícil eu ter com essa máquina. Mas nem tudo são flores, digamos assim. Essa máquina da Index ainda assim tem algumas coisas que eu meio que não gosto muito. E uma delas é a posição para você fazer a fixação de peças. Então você vai tirar e colocar peças na placa. Essa máquina ela não é tão ergonômica quanto ela poderia ser, né? Então digamos assim, ó, comparado essa máquina da Index com essa máquina da DMG, que é um modelo NF400, essa máquina aqui ela é muito mais ergonômica para fazer substituição de peças. Então eu vou colocar um material e retirar um material, aqui eu tenho muito mais ergonomia, eu consigo trabalhar com muito menos esforço nessa máquina do que propriamente na Index MC200. Outra coisa também é o espaço usinável da máquina com relação ao tamanho dela por completo. Essa máquina, por exemplo, da DMG, ela tem um comprimento de usinagem e o diâmetro usinável muito maior do que a máquina da Index, e mesmo assim o tamanho da máquina ela é muito mais compacto do que a máquina da Index.
A máquina Index, se você olhar de longe assim, ela parece ser uma máquina muito maior, mas quando você olha o espaço de usinagem da máquina, ela é muito menor. Então ela tem as medidas de usinagem muito menor do que a máquina da DMG, porém o tamanho da máquina em geral, ele é maior do que a máquina da DMG. Mas o grande problema mesmo dessa máquina chama-se primeiro dono. E eu digo isso porque, se vocês analisarem, olha a quantidade de oxidação que tem essa máquina. Essa máquina eu fiz a aquisição dela no ano de 2019 e ela é uma máquina ano 2010. Então, quando eu comprei a máquina, ela tinha somente 9 anos de uso e ela já veio com todo esse estado de oxidação. Primeira vez que eu fui ver essa máquina lá na empresa para eu fazer a compra dela, ela estava com o fluido de óleo solúvel todo deteriorado, muito apodrecido, muito fedido, e isso acaba ocasionando esse tipo de situação dentro da máquina. Muito ponto de oxidação. Essa parte aqui ele é um barramento onde corre o contraponto, né? O contraponto ele fica guardado aqui dentro. Então olha o estado do barramento do contraponto dessa máquina, completamente deteriorado. Se a gente comparar o Index, que é a máquina ano 2010, com a Hermle, que é ano 1999, é uma máquina 11 anos mais velha, vocês podem notar que a Hermle ela não tem nenhum ponto de oxidação. Tem alguns pontos que a tinta saiu, justamente porque acaba batendo o cavaco, mas oxidação, ferrugem, não tem absolutamente em ponto nenhum da máquina. Então isso demonstra que essa máquina foi muito bem conservada. Mas o Index ele foi muito mal conservado pelo primeiro dono. Isso, além de refletir nas carenagens, né, nas partes da carenagem da máquina, acaba refletindo na manutenção da máquina também. O primeiro dono que comprou essa máquina, ele fez a compra dessa máquina com praticamente todos os opcionais que eram disponíveis na época. Um deles é uma bandeja aparadora de peças, que é lá para trabalhar nessa posição aqui, né? Tem uma bandeja, fica um cilindro pneumático lá atrás, tem um bracinho que ele vem aqui nessa área da máquina e vem uma bandejinha pneumática e fica recolhendo as peças nessa região da máquina. E todos os opcionais da máquina não estavam funcionais no dia que eu fui fazer a compra dessa máquina. Esse sistema de bandeja coletora de peças, por exemplo, não estava funcionando, ele está com vazamento no cilindro pneumático, enfim, tinha várias manutenções para fazer nesse sistema. A máquina também veio com o alimentador da IEMCA, é o alimentador Kit 80, para fazer alimentação automática de peças, ele também não está funcionando, tem muita manutenção para fazer nesse alimentador também. E essa máquina também veio com um opcional de ferramentas acionadas, mas como vocês podem ver, também necessita manutenção. Assim que comprei a máquina, recebi essa bandeja com todos esses equipamentos aqui do sistema de ferramenta acionada. Então a maioria está quebrado, enfim, precisa fazer uma manutenção bem grande na parte de ferramenta acionada dessa máquina também. E esse na realidade é todo o sistema da bandeja coletora de peças pneumática que eu falei para vocês. E desde que eu comprei a máquina, até então, eu não tive a necessidade de usar nenhum desses acessórios, nenhum desses opcionais da máquina. Mas hoje eu estou tendo a necessidade, eu vejo a necessidade de usar o opcional, principalmente o opcional da bandeja coletora de peças, quando eu vou rodar muita produção na máquina. Essa parte, por exemplo, do sistema da bandeja coletora é uma das principais partes onde toda essa peça ela tem que fazer o deslizamento sobre esses dois eixos aqui. E de tanta falta de manutenção e sujeira, é assim que está todo esse sistema hoje, né? Se eu bater de um lado ou bater de outro, ó, o eixo ele não está deslizante como ele deveria ser. Então eu vou fazer toda a manutenção, desengripar e limpar tudo que precisa para depois a gente fazer a montagem e ver se vai estar funcionando todo o sistema da bandeja coletora. Nem tudo que já estava original da máquina a gente vai conseguir reutilizar. Então eu tive que comprar algumas coisas novas. Vou
Vamos ver o que tem aqui dentro. Então, além da limpeza, nem tudo que foi retirado da máquina a gente vai conseguir reutilizar. Por exemplo, esses rolamentos lineares, sem chance de continuar usando, está totalmente travado lá dentro, muita sujeira. As gachetas aqui também, o raspador do rolamento, sem chance de continuar usando. Olha o estado que ficou. Sem contar o cheiro, né? Tá fedido pra caramba. Aqui os eixos lineares, né? Eles trabalham como se fossem umas guias em todo o sistema, então também vai ter que ser trocado. Tá cheio de marca aqui já, ó, desgaste. E aí chegaram os eixos novos, vamos ver. Esse que é o ajuste, né? É o dia que tem que deslizar todo esse conjunto. As peças velhas. Vamos ver se tá travado ainda. Sem chance. Totalmente travado. Então vamos trocar. Isso sem falar do cilindro pneumático, né? Esse aqui que é o original da máquina. Olha o estado que está o cilindro. Essa cabeça de proteção aqui, onde era para ter um raspador. Olha o estado de oxidação que está o cilindro. Vamos abrir ele para ver como que está lá dentro? Vamos abrir ele. Olha o estado que está o kit de reparo desse cilindro, ó. Essa gacheta tá despedaçando na mão praticamente. Aqui também a mesma coisa. Uma opção poderia ser, talvez de repente até fazer a compra do kit de reparos desse cilindro, mas o kit de reparos não está incluso essa cabeça aqui, né? Essa parte da frente do cilindro. Então eu teria que comprar o kit de reparo e mais essa parte de cima aqui desse cilindro. E como a Festo não fabrica mais esse cilindro, para fazer a compra dessa cabeça aqui que eles não fabricam mais, ia me dar muito trabalho procurar e achar, e ia ficar até mais caro do que um cilindro novo. E aí eu optei por fazer a compra de um cilindro novo, né? É um cilindro, ele é um DSBC 32200. É o cilindro que a Festo fabrica hoje, né? A Festo não fabrica mais esse outro modelo aqui, que é um... Vamos ver aqui qual que é o modelo. Esse daqui é um DNC 32200. Então vou tirar esse DNC 32200, vou tirar as conexões, esse suportezinho traseiro aqui, e vou passar tudo pro cilindro novo.
Coisa linda agora, hein? Tudo montado, instalado. Vamos ver se vai funcionar do jeito que eu estou imaginando, né? Vamos ver se então está funcionando o bracinho como ele tem que funcionar. M60 é o código M para fazer o acionamento do braço pneumático. Epa, tá funcionando. E M61 é o que recua o braço. M61 é o insert. Recuou, show. Vou adicionar essa programação, os comandos M60 e M61 no programa de uma peça e vamos ver se vai funcionar do jeito que eu tô querendo. Então aqui está programado, né? Existe a aproximação do bedame, ele inicia o corte. Antes de finalizar o corte, que ele finaliza o corte nessa linha, G1, CIS17,5, S800, F0.05, essa é a linha de finalização do corte. Então, antes de finalizar o corte, entra a bandeja com o código M60, e aí quando o bedame afasta, a bandeja recolhe com o comando M61. Vamos ver se vai dar certo. Confesso que agora eu estou meio arrependido. Arrependido de não ter feito essa manutenção antes, né? Essa combinação do bedame da Sumitomo com a refrigeração interna e agora a máquina com o acessório funcionando de coletar as peças está deixando a máquina ainda mais produtiva do que já era. E como todo mundo sabe, manutenção de CNC é sempre bem caro. Mas essa, por incrível que pareça, não foi tão caro quanto costuma ser. O pessoal que gosta de preços e tudo mais, o cilindro pneumático eu gastei, se não me engano, R$ 780. E os outros acessórios, rolamentos e guia linear, se não me engano, foi mais R$ 250. Então foi algo próximo de R$ 1.000 que custou toda essa manutenção. Além do meu tempo de limpar as peças, fazer montagem, teste e tudo mais. No final das contas, valeu a pena demais. O ganho de produtividade que eu vou ter agora com essa máquina eu praticamente trabalho só com peças a partir de barras. É sempre esse processo, né? Corte com bedame, coletagem da peça com a bandeja pneumática agora. É praticamente sempre esse mesmo processo, usinagem e depois corte com bedame. E agora tem a coleta de peças com a bandeja pneumática. Turma, e o videozão de hoje é esse. Até a próxima. Obrigado, abraço.